Graça e paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande. A pastor Silmar e a pastora Janice, né, eles são irmãos. Na verdade, o Silmar, eu vou falar, eu era garoto na igreja metodista Wesleyana, sentava atrás, e ele ministrava lá na igreja que eu pertencia, lá em Santa Cruz da Serra, do pastor Melquisedeque. E eu ficava olhando a maneira que ele ministrava, eu achava aquilo extraordinário, e eu falava assim: um dia eu gostaria de ter a oportunidade de fazer alguma coisa parecida. E ele abriu porta para muita gente. Silmar é uma inspiração, certo? Dava até para tombar ele como patrimônio. Tá certo? E ainda construindo coisas grandes, sonhando, estava me mostrando todas as dependências da igreja, e é muito legal, é uma inspiração. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, e é sempre um prazer estar aqui. Bispo Sivaldo, também um homem de Deus, que Deus continue te abençoando, tá certo? Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês, e eu preciso que você abra a sua Bíblia e, por favor, acompanhe aí, marque, depois você lê em casa, que eu também não sou obrigado a ler tudo, certo? Marcos capítulo 16. Eu vou falar algumas coisas que você deve evitar, e algumas coisas que você precisa acreditar, principalmente quando você estiver analisando a você mesmo. Mas nós vamos começar aqui, Marcos 16, verso 14. Amém? Mais tarde Jesus apareceu aos 12 enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois. Isso. E ele lhes disse o quê? Isso. Olhe para mim que eu quero conversar com vocês. Eu quero começar por aqui porque Jesus entregou algo aos seus discípulos, e o propósito dessa entrega não tinha a ver simplesmente com eles, mas com as pessoas cujas quais ele ou eles iriam alcançar. Jesus reúne seus discípulos, faz algumas observações negativas, chama a atenção desses discípulos, ressalta alguns posicionamentos que eles precisavam manter e cultivar, coisas que eles precisariam vencer. E logo em seguida Jesus diz: bom, agora vocês vão por todo o mundo. E essa expressão mundo, ela é muito mais particular do que você possa imaginar, porque cada um de nós aqui vivemos o nosso mundo. O seu mundo não é o mesmo do meu mundo. Seus amigos não são meus amigos, seus vizinhos não são os meus vizinhos, seus familiares não são meus familiares. As pessoas cujas quais Deus chamou você para entregar a elas o que Ele te entregou, é diferente de mim. Eu levo para o meu mundo, você leva para o seu. É assim que funciona. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender a responsabilidade. Mas para que isso se cumpra, é importante nós entendermos algumas coisas. E é isso que eu quero ver com você. Porque já já essa reunião acaba. E para onde você vai? Para o seu mundo. Para o seu mundo. Amanhã você levanta e vai para o seu mundo, talvez estudantil, o seu ambiente de trabalho, eu não sei.
Talvez você esteja visitando aqui e o mundo evangélico cujo qual você pertence não é esse, são outras pessoas, e não tem nada de errado nisso. A grande pergunta é: o que você vai fazer lá? Para desempenharmos isso bem, nós precisamos fazer algumas observações, e aí eu gostaria que colocasse o Salmo 1, do verso 1 ao verso 6, coloque. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho, mas eu gostaria de deixar isso para o seu coração. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Isso, somente até aí. Preste atenção, porque nós temos um processo seletivo. Bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Não sei como é que está a sua tradução, mas observe que a palavra de Deus está falando de criarmos um processo seletivo. Com quem nós vamos falar, com quem nós vamos nos relacionar, quem nós vamos ouvir, quem serão nossas referências, nossas companhias, porque isso está totalmente ligado àquilo que nós vamos desempenhar. Por mais que você tenha recebido Jesus e caminhe com Ele, se você se relacionar, ouvir, se deixar influenciar por pessoas inadequadas, isso pode inibir o desempenho que você precisa obter no mundo cujo qual você foi chamado para transformar. Isso é importantíssimo. E se você não criar esse processo seletivo, abra os braços um pouquinho assim, ó. Isso é o que você deve fazer todas as manhãs para receber quem chega. Agora faz assim. Isso é o que você deve fazer todo dia para se despedir de quem vai. É obrigação sua selecionar as pessoas quando elas vêm na sua direção, para que você descubra quem faz parte de sua agenda e quem faz parte do seu destino. Quem são pessoas pontuais. Nunca coloque ninguém do seu destino na sua agenda. Ou você pode jogar pessoas preciosas fora, mas nunca coloque pessoa de sua agenda no seu destino. Ou você pode acabar com a sua família, com o seu negócio, com a sua caminhada cristã. Então talvez fosse mais seguro, antes de perguntar quem é você, para quem está chegando, seria perguntar: quem foi que te mandou? Certo? Então nós vamos olhar algumas, e agora você não precisa mais colocar aqui não, que eu vou usar texto fácil. Mas algumas coisas que nós precisamos observar, se queremos mudar o nosso mundo. Eu fui chamado para falar com um grupo de pessoas, que às vezes pastores não conseguem conversar. É o meu mundo, o meu jeito, a minha maneira. Tem gente que detesta. Esse dia o cara falou: se o senhor pregando desse jeito, deve ser o anticristo. Aí eu respondi ele, falei: eu não sou não, mas se eu for, você deve ser a besta. Aí ele me bloqueou, não quis mais conversar comigo não, ficou chateado. Então você tem que saber o que você está fazendo, saber quem te chamou, saber qual é o seu propósito, evitar as distrações. Posso ouvir um amém? Então preste atenção, porque o primeiro texto que eu quero usar com vocês, e aí você só grave para depois você pegar, é Jonas. Eu não sei se você já reparou, a história do capitão daquele navio. Não era profeta, não desobedeceu a Deus. Ele estava apenas conduzindo um barco de Jope até Tarsis, uma viagem que provavelmente ele já havia feito diversas vezes, com sucesso, habilidoso para lidar com aquela rota, conduzir a carga, conduzir sua tripulação, os passageiros, em segurança. Essa era a missão, aquele era seu mundo.
Era para aquilo que ele foi chamado. Mas o texto diz que num determinado momento, alguém entra no barco daquele capitão. E quem ele é? Um desobediente. Eu vou usar uma palavra que pode parecer um pouco grosseira, mas repita comigo assim: nunca ajude um lascado sem antes descobrir por que ele está lascado. Senão, você pode se lascar também. Você está rindo? Cuidado que pode ser de você. Olha só, Jonas entra no barco daquele cara, sim ou não? E o que é que Jonas traz para a vida daquele homem? Uma crise, uma tempestade, sim ou não? Isso! Aquilo que parecia seguro agora não é mais. Aquilo que parecia certo agora não é mais. Porque é obrigação nossa selecionar pessoas. O grupo mais importante da nossa vida, vou te dar uma seleção rapidinho aqui. Abrir um parênteses. Quem são as pessoas que mais fazem diferença na nossa vida ao longo de toda a nossa história? Repita comigo: os estranhos. Sim ou não? Isso. E quem são os estranhos, já que você respondeu? Estranho é o cara que fez a cadeira que você senta, mas se ele não fizesse, você não estaria sentado. Estranho é o indivíduo que fez a roupa que você usa, mas se ele não fizesse, você estaria nu. Estranho foi a pessoa que construiu tudo isso, que fabricou o microfone, que planta a comida que você come, que transporta o combustível que alimenta seu carro. E aí eu perguntaria a você, cristão, nas suas orações na madrugada, quantas vezes você clamou pela saúde dos estranhos? Mas eles são importantíssimos, sim ou não? Mas não se preocupe com eles, além da sua oração, porque provavelmente você não vai se relacionar com eles. Depois nós temos os conhecidos. Conhecido, ele não é um estranho, mas também não é alguém íntimo. É aquela pessoa que faz parte do seu ecossistema. Você encontra com ela no elevador, na padaria, na academia, no shopping, no mercado. Elas compõem a sua estrutura de vida. Você sabe quase nada sobre ela. Você não sabe o nome, mas se alguém perguntar: conhece fulano? Você fala: conheço. Mora onde? Ah, não sei não, mas eu encontro com ele na padaria, a gente faz assim: oi. Com essa turma também você não precisa se preocupar muito não, porque eles também vivem longe. Terceiro, os colegas. Esse grupo já tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque se alguém disser que é seu colega, dependendo da reputação dele, a sua vai por ralo. Pensa se você encontrasse um drogado, doidão, e falasse com ele: ó, rapaz, vai aceitar Jesus? E ele falasse assim: pastor Cláudio, meu colega. O que você ia falar? Ou é mentira, o pastor Cláudio precisa rever seus relacionamentos. Esses dias tinha um colega que eu estava querendo promover para amigo, que eu coloco em escala, entra lá no finalzinho, e à medida que vai eu vou aproximando do meu núcleo. Ninguém entra logo. E aí ele me convidou, sabe, Silmar? Eu falei: esse cara dá para ser amigo, tô achando, mas era colega. Me chamou para ir numa festa. Falei: agora é a oportunidade de estreitar. Menino, cheguei na festa que ele me convidou, as mulheres que foram deixaram a metade das roupas em casa. Que eu olhei, as donas quase peladas, veio conversar uma comigo, com os mamás quase de fora. Eu fui conversar com ela, ela parecia filme com legenda, eu não sabia para onde eu olhava. Falei: meu Deus. De repente a bebida começou a soar alto, alguém já falou um palavrão. As donas peladas dançando. Eu falei: rebaixei. Ao invés de colega ir para amigo, ele voltou para conhecido. Porque é obrigação sua selecionar, certo?
E aí você vai fazendo esse processo até chegar ao mais difícil, que outra hora, se o Mar fala disso com maestria, a pessoa mais desafiadora do mundo, certo? O cônjuge. É o processo de seleção máximo. A pessoa que vai viver com você até que a morte, e vai demorar, que a perspectiva de vida do brasileiro aumentou. E uma notícia ruim para homem, quer ver? Levante a mão para mim, por gentileza. Todas as viúvas aqui presentes. Viúva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, do lado de cá, 14, 15. Gente, isso aqui está pior que grupo de extermínio. Eu contei 14, 13, né? Isso, e nem contei lá para trás. Quantas viúvas? 14. Agora preste atenção em algo fantástico. Por gentileza, levante a mão os viúvos. Por gentileza, levante a mão um viúvo. Aqui, nessa aqui, aqui. Não, aqui primeiro. Aqui tem? Não, né? Morreu aqui, morreu, né? Vamos ver quantos viúvos tem aqui. Levanta a mão, todos os viúvos. 1. Abaixa a mão, irmão, que já tem viúva de olho no Senhor, querendo te matar. Você está rindo? Então para você que é homem, vai uma notícia ruim. Casamento mata nós, não é verdade? É. Mas é um processo seletivo. Você vai ter que escolher seus parentes, sim ou não? Sim. Quem frequenta, que distância, tá certo? Amigos íntimos, sócios. É obrigação sua selecionar pessoas. E quando elas fizerem parte de seu mundo, é obrigação sua entregarem a elas aquilo que Cristo te entregou. Posso ouvir um amém? Amém. Então observe bem. Vamos voltar para o texto. Olha só. O barco agora vai afundar, sim ou não? O barco é do Jonas? Não. O barco, pelo menos o responsável é o capitão. Mas ele recebeu no seu barco alguém que não deveria estar ali. Então ele sai pelo barco, procurando uma forma de fazer com que o barco não afunde. Joga toda a carga fora, porque é melhor perder a carga do que perder o barco e a vida. Ele precisava jogar a carga fora? Sim ou não? Não. O problema era mas ele perdeu a carga? Sim ou não? Porque quem não sabe o que tem que jogar fora pode perder aquilo que não precisava ter perdido. Se você identificasse este tipo de relacionamento, esse tipo de postura, as pessoas vão te respeitar como você se respeita, vão te valorizar como você se valoriza. Entendeu? É assim que funciona. Elas vão te enxergar como você se vê. Você já ouviu falar que tinha um discípulo que Jesus mais amava? Sim ou não? E quem ele é? Quem ele é? João era o discípulo que Jesus mais amava? Sim ou não? E quem foi que escreveu isso? Está onde o texto que diz que João era o discípulo que Jesus mais amava. Está onde? No Evangelho do João. Foi o João que disse que ele era o mais, e todo mundo vê João como o mais, porque João se via como o mais amado. As pessoas vão te respeitar como você se respeita, vão te valorizar como você se valoriza. Aprenda isso. Aprenda a ter relacionamentos fortes, salutares, duradouro. O capitão do barco está lá e o troço vai afundar. Ele foi lá no porão e falou: "Oh, dorminhoco, vou dar um pulinho lá em cima." Ele descobriu que era Jonas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Jonas pulou? Pulou nada, era suicídio. O Jonas falou: "O problema sou eu, mas eu não saio, você que tem que me colocar para fora." Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Pare de sofrer, até porque sofrer é verbo. Verbo só faz sentido se for conjugado.
Nunca conjugue o verbo sofrer na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós sofremos? Nós sofremos? Mas vós e eles? Então deixa para os outros. Esse dia uma senhora falou assim: eu vim nesse mundo para sofrer. Falei: então sofra. Quem sou eu para tirar da senhora tal privilégio? E ela disse: e você não vai sofrer? Eu falei: estou fora. Sofre sozinha, que se dane. Então dá uma olhada em quem que entrou no seu barco e coloca para fora se está puxando sua vida para trás. Não tenha desobediente, aprende a selecionar pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, outro texto, rapidinho aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, a partir do verso 2. Você lê, coloca só o 2 aqui, ó. No terceiro ano, certo? Entretanto, Josafá, rei, foi visitar. Olha para mim. Pensa num cara maneiro, Josafá, gente boa. O Acabe, ruinzinho, uma vida bagunçada, certo? Me parece que eles se aparentaram com o casamento de alguém. Eu também não estou aqui para não sei a fofoca toda. Vou só contar aqui, aguçar, tá certo? E agora o Josafá vai visitar o Acabe. Senta na mesa, vão comer. Olha o Salmo 1 se cumprindo na vida do Josafá. Enquanto come, Acabe disse: Josafá, você sabe que perdemos o domínio de Ramote de Gileade para a Síria. Precisamos reconquistar essas terras. Vamos. Josafá falou: vamos, claro. Seu soldado vai ser meu soldado, vai ser seu soldado, meu cavalo vai ser seu cavalo. Vamos junto. Josafá perguntou assim: mas não tem assim ninguém que a gente possa consultar a Deus, né? Porque quem serve a Deus, quem sempre quer saber a opinião de Deus. Amém? Amém. Aí Acabe falou: a gente manda chamar os profetas. E os profetas chegou e Acabe perguntou: nós vamos ganhar ou não vamos? Os profetas falou: já ganhou, já ganhou. Isso, ganhou. Isso. Josafá ficou. Às vezes eu fico pensando o que ele tinha que ficar lá. Agora sabe o que ele faz? Ele pergunta a Acabe: não tem ninguém aí não, mas nenhum profeta do Senhor? Acabe diz: ainda tem um, Micaías, mas ele não fala nada bom a meu respeito. O que Deus está falando com Josafá? Vaza, Josafá, isso é laço. Pega a visão, fiel. Alguém foi lá e falou para Micaías, todo mundo já falou que vai ganhar. Olha o que você vai falar. Ele falou: vou chegar lá e vou falar o que Deus colocou no meu coração. Chegou Micaías, Josafá falou: e aí? Nós vamos ganhar ou não vamos? Eu imagino Micaías falando assim, ó: claro! Se lembra da sua mãe? Quando sua mãe, você que é mais velho, que as mães de hoje não são mãe, são amiguinha. A mãe de hoje quer que o filho a ame. Você lembra da sua mãe perguntando se você amava? Sua mãe falava assim: se você me ama, eu não quero saber. Você é que me respeita, que eu quebro você no cacete, eu rebento você toda. Ah, mas eu ligo para o Conselho Tutelar, eu rebento o Conselho Tutelar, o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, eu pego o Trump, eu pego o líder do Hamas. Não aplaude não. Você lembra? Uma volta aqui, eu tenho uma volta para falar. Você lembra sua mãe falando assim, ó? Assim, ó: eu vou sair, eu vou lá na casa de Dona Cotinha. Você quer ir comigo, filho? Escuta o que eu vou lhe dizer. Você não vai mexer em nada. Você não vai pedir nada para comer. E mesmo que te dê, você diz que não. Isso. Você quer ir assim mesmo? E lá ia você. Chegava lá, o que Dona Cotinha fez? Um bolo, aquele bolão. Satanás tem que estar no negócio para te provocar, não é?
e ela botou na janela, e você está brincando no quintal, aquele bolo, aquele cheiro, sua mãe conversando com Dona Cotinha. Quando o bolo esfria, quem é que vem? Dona Cotinha desenforma o bolo e falava com você: vem aqui, minha filha, quer um pedaço de bolo? O que você falava? Quer não, Dona Cotinha? Aí Dona Cotinha, que conhecia o protocolo, falava o quê? Come que sua mãe deixa. Aí você, sua mãe falava igual Micaías: come! Come! Quer comer? Come! Você falava: Dona Cotinha, eu vou passar essa, porque lá em casa o bagulho é doido. Mamãe é carioca, se cair, cai atirando. É, não é verdade? Olha só. Quando Micaías chega, ele diz: vai! Acabe, Josafá falou assim: conta a... Que verdade, cara? Você está no lugar errado. Você está cansado de saber a verdade. Você está cansado de saber que não deveria estar agindo desse jeito, que não deveria estar andando com esse tipo de pessoas. O que você deveria estar lendo? Onde deveriam estar seus joelhos, suas companhias, suas referências? Josafá está cansado de saber que aquele lugar não é o lugar para ele sentar. Me diga a verdade. Micaías falou: ah, é verdade? Então toma. Vocês não vão ganhar nada, seus vascaínos. Você está entendendo? Nada. Isso é que eu não vou mexer com a turma mais recente que o meu Flamengo pegou. Mas deixa quieto. Eu não estou aqui para arrumar guerra, certo? Com essa turma, porque em São Paulo eu torço pro Corinthians, por isso que eu também não vou implicar, tá certo? Mas olha só, que coisa fantástica. E outra coisa, vocês vão perder essa batalha. Eu vi vocês fugindo, correndo dos inimigos. Aí o Acabe ficou nervoso. Acabe falou: não falei? Que isso não fala nada bem a meu respeito? Tá? Prende ele, que quando eu voltar da guerra, eu vou resolver isso. Micaías, antes de ser preso, falou assim: Acabe, só uma coisa antes de eu ir. Se você voltar vivo, eu não sou homem de Deus. O que Deus está falando com Josafá? Vaza, Josa. Deus me trouxe aqui hoje para acabar com as amizades. Para fazer você tomar umas posturas diferentes, porque Deus está tentando falar com você. Sai de perto desse ambiente. Viva o incrível, sensacional, extraordinário. Receba o poder de Deus para mudar seu mundo. Olhe só. Olhe bem. Micaías foi preso. Olha o Acabe: Josafá, estava pensando aqui, essa tradução é minha, tá? Os teólogos aí, respeita aí, tá bom? Eu pensei assim: eu acho que eu não vou de vestido com a veste real, não. Vai você. Eu vou de soldado mesmo. Sabe o que o rei inimigo falou? Não mata ninguém não, só mata o rei. Quem é que está vestido de reizinho? Quem é? Quem é? Josafá. Eu falei para você: não ajude um lascado sem antes saber, porque está lascado. Quando vira o cavalo real e a veste real, os sírios não queriam saber de ninguém. Corre atrás do Josafá, e Josafá, pocotó, 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 pocotó. E lá. Quando de repente alguém viu e falou: não é Acabe, aquele é... Parar de correr. Josafá deve estar correndo até hoje. Você está vendo? O Acabe está livre, sim ou não? Mas alguém foi pegar um arco assim, ó, e fez assim, ó. O arco disparou. Flecha perdida. E você acha que Rio de Janeiro é perigoso? Não sabe de nada, inocente. A flecha pegou no peito. E, sim ou não? E Josafá quase se deu mal. Por quê? Porque estava no lugar errado. Selecione pessoas. Veja quem está no seu barco, quem está próximo.
Identifique com rapidez um desobediente, um dissimulado. Entende? Crie um ambiente onde a misericórdia do Senhor, certo, se estenda sobre a sua vida e sobre a sua missão. Posso ouvir um amém? Amém. Mas agora eu quero ver as duas últimas histórias. Marcos capítulo 4. Deixa eu pegar aqui um texto que seja mais para eu. Coloca para mim Marcos, Evangelho de Marcos. Deixa eu pegar um texto melhor, espera aí. João capítulo 4, verso 1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto ao herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, era quase meio-dia, e veio, uma mulher veio de Samaria tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber, e ela disse, como tu, sendo judeu, me pede beber a mim que Samaria? Você está aí no texto, depois você lê, tá certo? Eu só quero te mostrar, rapidinho aqui. Jesus estava treinando 12 discípulos, sim ou não? Sim ou não? E a missão deles, lembra quando nós lemos? Ide por todo. Mas agora Jesus está em Samaria, e nenhum de seus discípulos estão preparados para mudar Samaria, porque Samaria não pertence ao mundo deles. Então Jesus tem que arrumar alguém que pertence àquele. Então quem é que pertence? A samaritana. Não valia muita coisa não, hein? Gosta de falar mal dos outros não, mas mas Jesus gosta de influência, e ela era uma influência. Todo mundo sabia quem era aquela piriguete. Ninguém queria andar com ela, uma mulher, ela não ia sozinha buscar água, e toda aquela coisa que depois você pode ler. E Jesus foi lá, sabe por quê? Porque ele vê coisas nas pessoas que homens não conseguem ver. É muito importante que você se esquive de más companhias, mas tenha uma visão clara de quem você é. Ele não está preocupado com o seu passado, ele está de olho no seu futuro, em quem você pode ser na mão dele, o que você é capaz de fazer. A mulher chegou lá com um cântarozinho para pegar água. Jesus falou, senhor, dona, a senhora me dá água? Ela falou, como o senhor ousa falar comigo sozinho assim? É mais ou menos como se ela estivesse falando, sou uma mulher decente, o senhor não pode me abordar. Jesus deve ter pensado, decente. Eu sei até quem pegou a senhora, dona, não é verdade? Jesus sabia tudo a respeito dela, sim ou não? Ela sabia alguma coisa a respeito dele? Ele sabe tudo ao seu respeito, de onde você vem, o que você está sofrendo, o que você precisa. Ele sabe tudo, e ele marcou um encontro com você nessa noite, aqui nesse lugar. Eu gosto dessa conversa. Jesus começa a conversar com ela, ela não entende. Jesus falou, olha, dona, se tu soubesse quem sou eu, você que me pediria, e eu te daria da água viva. Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar, és tu maior que o nosso pai Jacó. Ele falou, ô lourinha, difícil de entender a parada. Vamos fazer o seguinte, esquece a água, vai lá e chama seu marido. Ela falou, não tem marido. Ele disse, bem de certo não tem marido, porque você já teve 5. Pensa a cara dela quando o judeu diz que ela já teve 5 homens. Fofoca é terrível. Jesus explica a ela sobre a adoração, e logo depois da conversa ela deixa o cântaro e corre para a cidade. Quando ela está correndo para a cidade, vem da cidade, quem é que está vindo? Os discípulos. Eles tinham ido à cidade, lembra? Para comprar comida, sim ou não? Quantas pessoas eles trouxeram para ouvir Jesus? Nenhuma. Ela passa correndo, vai até a cidade e diz para os homens,
achei um homem. Pensa que os caras falaram: de novo, dona? Ela falou: não, eu achei, é o Messias. Você já teve 5 maridos e agora você está no 6º. Foi isso que diz Jesus? Sim ou não? Sim. Você teve 5, está com um que não é. Então, pelas contas, Jesus é qual homem? Qual homem? Opa, ele é o homem perfeito. Ele não é alguém que quer seu corpo, ele quer sua alma. Ele não quer tirar prazer dela, ele quer dar prazer a ela. Aquela mulher, mas ninguém vai acreditar nela, né, gente? Com aquela reputação, com a reputação que você tem, com que sua família pensa a seu respeito, seus vizinhos, seu mundo pensa a seu respeito, pois é isso que é valorizado, é isso que tem valor, é essa transformação que Ele pode fazer na sua vida, onde você volta para casa e as pessoas não conseguem enxergar direito, porque não faz muito, agora nexo, quem você era e quem você é. Ela disse: gente, o Messias. Eu não sei como é que eles acreditam nela. Não deu tempo dela mostrar. Me parece que ela pode até ter uma vida meio bagunçada no que diz respeito a relacionamentos, mas me parece que ela era uma mulher de palavra, decente, digna em outras áreas, de credibilidade. Os homens agora vêm encontrar com Jesus. Pede para que ele fique um tempo. Nenhum dos discípulos mudou Samaria. Quem mudou Samaria foi o evangelho que alcançou a samaritana. Que antes de mudar Samaria, mudou quem? A samaritana. Você não pode ir para casa com o evangelho que está na sua mão, está escrito num livro, um evangelho que muda os outros, mas nunca mudou você. Por isso que às vezes o evangelho é fraco para você. Não consegue mudar seu marido, não consegue alcançar seus filhos, não consegue alcançar seus pais, não consegue alcançar as pessoas, porque ela não leva um evangelho simplesmente, ela leva algo que mudou a vida dela. Agora sim, Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 30, Marcos 4, 35. Levantou-se um grande temporal de vento. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco e ele já quase se enchia. Ele estava deitado sob uma almofada, despertaram, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, disse ao vento: cala-te, disse o mar: aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tende fé? Mas o versículo 1 do capítulo 5 diz: chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos. Sabe o que tinha lá? Um cara endemoniado, nu, atacava as pessoas, morava no meio dos sepulcros. Esse era ele. Mas quem ele é? Ele é um missionário. Ele é um missionário que Jesus vai usar para mudar Decápolis, as cidades pagãs. Samaria foi alcançada por uma samaritana. Decápolis pelo gadareno. Porque ele está buscando pessoas para mudar o mundo que elas pertencem. Pare e pense. Jesus pega este cara agora, muda a vida dele. Agora ele está vestido, outrora estava pelado. Outrora ele estava sem suas faculdades mentais. Agora ele está sentado, recebendo instruções. Jesus vai embora, mas ele volta a Decápolis. Marcos 7, termo de Tiro de Sidom, lá no norte. Ele volta rodeando o lado leste do mar da Galileia, Decápolis, a Transjordânia do outro lado. Aproximadamente 2 anos e meio depois da primeira visita, Jesus volta e lá vai fazer a segunda multiplicação dos pães. A primeira acontece em Cafarnaum, 12 cestos estão sobrando.
representando o ministério de Jesus, as 12 nações, ou as 12 tribos de Israel, perdão. Mas agora, Jesus volta. E sabe o que ele encontra? Uma multidão para ouvi-lo. Se juntarem todos, talvez bem perto de 10 mil pessoas, 2 anos e meio depois, em Decápolis. Quem Jesus deixou lá para pregar a sua palavra? O ex, endemoniado, perigoso, desgovernado. Agora ele tem governo, está vestido, está cheio de Deus, e prega o evangelho, que vai mudar a vida das pessoas, mas que mudou a vida dele primeiro. Você foi chamado para mudar seu mundo, e já essa reunião acaba, e você volta para o seu mundo. É assim que funciona. Então, crie um processo seletivo. Primeiro, entenda o que é seu mundo. Não queira mudar o mundo dos outros, mude o seu. Segundo, entenda onde você deve frequentar, quem é que deve te influenciar. Bem-aventurado, bem-sucedido, terá êxito as pessoas que criarem um processo seletivo. Descobrir suas influências, o ambiente que deve frequentar. Aí você descobre então, com cuidado, para não deixar entrar na sua embarcação, na sua vida, desobedientes. Evitar se assentar com gente que você sabe, Deus não precisa falar com você que isso está errado, você já sabe. Talvez o grande problema nosso do brasileiro é que ocupamos aproximadamente a 93ª posição no ranking de coeficiente de inteligência. O QI de inteligência do brasileiro hoje, ele é um dos piores. O que indica que a capacidade cognitiva das pessoas é muito fraca. Que muitas pessoas não conseguem obedecer, não é porque não recebe instruções, é porque não consegue assimilar as instruções que recebe. Então elas continuam fazendo errado. Não tem muito a ver com Satanás, não. Pare e pense nisso. Eu não sei qual é seu mundo e como ele é. O meu, eu tenho que usar uma linguagem cuja qual eu abro mão de pensar em mim mesmo. Às vezes eu saio ridicularizado de uma plateia, de tão simples. Eu fui tão simples que me tornei simplista. Uso um vocabulário tão baixo, tão pequeno, sabe, que as pessoas acham que não há em mim cultura nenhuma. Mas quando eu estou falando, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nas pessoas que me ouvem, e como o evangelho precisa chegar até elas. Esse é o meu mundo. Descubra o seu, e já você vai estar voltando para lá. Então eu queria que você ficasse de pé agora, olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim: vai mudar seu mundo, rapaz. Mas nesse tom assim agressivo assim mesmo. Fala, vai mudar seu mundo, fala. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas se tiver algo de valor, segura, que eu também não sei como é que tá as coisas aí não. Feche seus olhos. Talvez de um tempo para cá você tenha notado que algumas canções contendo letras que falam a respeito de Deus têm falado ao teu coração. Você começou a notar que pessoas cruzaram o seu caminho, atraindo sua atenção para Deus. Uma inquietação, coisas que você nunca sentia em outro tempo, sente agora, porque Deus tem buscado, está perto de você. Traz uma igreja como essa para perto da sua casa,
para perto de seus amigos, e por causa disso você está aqui. Isso é nada mais, nada menos que Deus buscando mudar você, para você mudar seu mundo. Essa é uma igreja séria. Ninguém aqui quer te constranger, quer te expor. Mas talvez você tenha se distanciado dos caminhos do Senhor. Talvez você perdeu tanta coisa, como aquele capitão do navio, por não reconhecer o que deveria ter jogado fora no momento certo. Mas você ainda está vivo. Dá tempo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, você quer recebê-lo pela primeira vez e entende que Deus marcou esse encontro, só se tiver alguém assim, eu quero que você levante a sua mão e eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão bem alto, se você deseja fazer isso hoje. Eu sei que hoje é uma grande noite de salvação neste lugar. Eu não vim aqui só para tirar um sorriso seu. Você que levantou a sua mão, por favor, me deixe orar com você, por você. Saia do seu lugar e vem aqui à frente, rapidinho. Rapidinho. Saia do seu lugar. Se você hoje quer tomar essa decisão, vem para cá. Ele está aqui para te receber. Em nome de Jesus, vem para cá. Não interessa o que as pessoas pensam a seu respeito. Não interessa o que você fez, o que aconteceu. Vem para cá, vem. Isso, saia do seu lugar. Vem para cá. Se Deus marcou o encontro com você aí na galeria, aí em cima, se essa é a sua noite, desce. Isso, desce. Vem para cá. Isso, chega para cá aqui também. Isso, pode chegar para cá. Pode vir para cá. É um culto racional, então é perfeitamente cabível que você esteja conversando com você mesmo. Isso, vem para cá, vem para cá. Isso, olha quanta gente. Ainda dá tempo para você. Saia do seu lugar e vem para cá. Tem mais alguém só para eu esperar? Porque é muito importante. Faça assim, se tem mais alguém, eu espero você. Pastor, já tem muita gente aí, mas todo o recurso do mundo não é suficiente para comprar uma alma. Eu vou fazer uma oração e vou pedir pastor Silmar para orar por vocês, porque ele é o homem de Deus que Deus colocou neste lugar. Você faz parte do mundo dele. E é importante ficar atento às instruções, aos ensinamentos. E eu quero orar por você. Feche os olhos todos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a tua igreja e o entendimento que precisamos ter da responsabilidade, primeiro, de nossa missão, de levar para as pessoas aquilo que recebemos do Senhor, uma palavra que mude a nossa vida, que mude a nossa história, algo valioso que não tem a ver apenas conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a selecionarmos as pessoas, a termos força, ó Deus, para nos afastarmos das referências negativas, dos ambientes inadequados, das conversas que nos afastam do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, vamos guardar o nosso barco. O ingresso da nossa embarcação vai ser muito caro. Vamos ser seletivos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque vamos sair para mudarmos o nosso mundo, pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém.
Pastorzão, vem para cá, ele vai estar orando por vocês aqui na frente. Continue com os olhos fechados.